Boa noite. Bom, 3 minutinhos atrasado, isso para um espartano e a sua honra é inadmissível. Mas tudo bem. Para você que está chegando nessa live, para você que está chegando agora na nossa live semanal de toda quinta-feira e de certa forma foi atraído por esse título, espiritualidade, a ciência por trás da alta performance, eu quero deixar bem claro agora para vocês uma coisa, bem claro, muito importante, tá ok? Eu não estou aqui para confrontar a crença e a fé de ninguém, eu não estou aqui para fazer você desconstruir a sua busca através da religião, não. Eu estou aqui só para trazer a ciência por trás da espiritualidade e a importância de nós buscarmos ela, independente de qual seja a nossa religião. E um pequeno e importante recado, bem aqui no começo da nossa live, é o seguinte, tá? Eu ainda estou aprendendo, tá? Fazer o setup aqui de luz, então infelizmente está dando uma claridade no quadro branco que eu vou usar hoje aqui. Mas tudo bem. Eu quero deixar bem claro aqui para vocês o seguinte, tá? Como eu coloquei aqui no quadro. Religião é diferente de espiritualidade. Espiritualidade não tem nada a ver com religião. Deixa eu falar de uma maneira um pouco mais clara. Sim, você pode alcançar a espiritualidade através da religião. Você pode usar a religião como uma forma de você se tornar uma pessoa espiritual. Mas, necessariamente, você não precisa somente da religião para atingir esse nível de espiritualidade. Você pode sim alcançar a espiritualidade sem uma religião, tá? Isso é um importante fator antes da gente começar a nossa live de hoje, tá? Novamente, eu não estou aqui para desconstruir, não estou aqui para confrontar a fé de ninguém, não estou aqui para falar de religião A, B, C e D, não estou aqui para condenar a fé de ninguém, eu estou aqui para trazer a ciência por trás da alta performance e como essa espiritualidade tem a ver com essa alta performance, ok? Então, vamos lá. Deixa eu pegar minha colinha aqui. Na verdade é o script, né? Para eu não viajar muito, não fugir do tema. Preparei um scriptzinho para a gente ter uma abordagem direcionada para o tema dessa nossa noite, ok? Bom, antes da gente ir para o tema principal, eu gostaria de agradecer a Aisha, né? A Aisha que assistiu a nossa live na semana passada. Você já está aí, Aisha? Se tiver aí, dá um like, dá um alô aí para a galera. Mas eu gostaria de dar meu gratidão é a palavra para a Aisha, que teve um carinho imenso após a live de escrever um textão, sim, mas eu adorei. Tipo, falam que ninguém gosta tanto de textão, mas o filósofo adora textão, adora ler bastante, né? Então, ela me deu um feedback muito interessante sobre a questão que a gente abordou na semana passada, um tanto quanto polêmica, com relação à depressão. Ela falou uma coisa muito interessante, mas muito interessante. Ela falou que é importante a gente medir as palavras e tomar cuidado quando nós formos falar de depressão, que a depressão é uma escolha, uma decisão da pessoa. Não é nem pela questão de empoderar a pessoa, porque isso é importante, a pessoa ter noção de que ela pode sim decidir em continuar agarrada à depressão ou buscar ajuda, tá? É uma decisão da pessoa. A questão é, se a gente trata a depressão desta maneira, né, falando que é uma escolha, os parentes, as pessoas que convivem com alguém que sofre de depressão podem convenientemente achar isso uma besteira, uma coisa da cabeça da pessoa, uma baboseira, uma idiotice, e não é. Depressão é uma coisa muito séria e deve ser tratada porque as consequências são muito graves. Pessoas tiram as suas vidas por conta da depressão, tá? Então, de fato, muito importante, quem sofre de depressão, sim,
É uma escolha. Você pode sair daquilo. Você pode buscar libertar-se da depressão. A espiritualidade é uma das formas que eu vou trazer hoje para vocês. Mas você que tem alguém na família que sofre de depressão, que está passando por algum problema, leve a sério, porque só o seu apoio, a sua aceitação e o seu suporte a essa pessoa vai ajudar ela a se libertar da depressão. Acima de tudo, tendo paciência, compaixão e empatia pelaquela pessoa que sofre desse mal, que é sério sim, ok? Então, obrigado, Aisha, pelo seu comentário, eu adorei, de verdade, construção, né? Eu quero gerar um diálogo com a sociedade, eu quero gerar um diálogo com os espartanos, eu quero gerar um diálogo com pessoas fodas como vocês, que querem realmente se libertar das amarras da mediocridade humana, despertar, acordar, deixar aquele véu que cobre os nossos olhos e faz com que nós enxerguemos o mundo através de uma realidade criada por outros, ou muitas das vezes cheia de crenças limitadoras que foram implantadas no nosso eu subconsciente ao longo de toda a nossa infância, ao longo de toda a nossa vida. De verdade, deixar cair esse véu e se despertar. E é com esse tipo de pessoa que eu quero ter um diálogo franco, um diálogo de troca. Eu não estou aqui só para jogar informação, eu quero receber também, porque é recebendo também que se aprende. Então é importantíssimo, é um diálogo que eu quero criar. Então qualquer coisa que eu venha falar, uma baboseira, algo que você não concorde, pode ser a minha verdade, mas eu respeito a sua verdade e eu quero ouvir a sua verdade também, para a gente trocar, para você me ensinar e eu te ajudar também a despertar e gerar consciência sobre coisas que talvez você nunca tenha prestado atenção. Ok? Estamos combinados? Então, depois da live, durante a live, por favor, compartilhe, comentem, façam valer também a opinião de vocês, né? Tudo dentro do nível da compaixão, né? Tudo no nível de uma discussão franca e que a gente possa gerar valor para a sociedade, tá ok? Bom, então vamos para o nosso tema de hoje, né? É um tema bastante interessante, que eu tenho um especial carinho, uma especial admiração e que eu gosto muito de falar sobre esse tema, porque foi um caminho que eu encontrei para que eu pudesse libertar o meu potencial inato. Como muitos já sabem, eu não vou querer entrar agora na minha história, mas eu passei por um processo de depressão, que aí eu busquei na psicologia, através da análise, depois a terapia cognitiva comportamental, uso de medicamentos, uma série de coisas para me libertar da depressão. Aquilo foi o primeiro passo, porque o primeiro passo de reconhecer que eu precisava de ajuda profissional. Me ajudou nos primeiros momentos, mas era como uma pílula. Eu tomava, passava, mas depois voltava tudo de novo com muita força. E era difícil se libertar de tudo aquilo. Daí eu encontrei o coaching, encontrei a programação neurolinguística. Me ajudou muito no nível racional, a assumir responsabilidade pelas minhas ações, sair do papel de vítima e me tornar um caçador, me tornar um guerreiro em busca de me libertar desse meu eu medíocre. Só que chegou um ponto que eu atingi uma espécie de estagnação, uma espécie de platô, como a gente fala nas atividades físicas, que você não consegue evoluir mais. E eu estava muito sedento, eu queria hackear minha mente, eu queria atingir o estado de Ubermind, como o Nietzsche, o filósofo, fala. E eu queria, de verdade, despertar o meu potencial inato no meu esporte, nas minhas atividades físicas, no meu trabalho, atingir a hiperprodutividade, conseguir fazer muito mais coisa em menos tempo, conquistar muito mais coisas dentro dessa nossa vida tão curta e limitada. E eu fiquei sedento por aquilo, comecei a buscar conhecimento, comecei a cavar, mas eu atingi um nível ali que eu não conseguia mais romper. Tava me gerando um estresse muito grande ter que tratar tão logicamente o tempo todo a questão dos gatilhos mentais, dos hackings mentais, tratando a vida como se fosse um dia a dia todo programado, todo certinho. Isso estava me gerando uma extrema estresse e ansiedade. E aí me ajudou muito, de fato, só que eu queria mais, eu queria evoluir mais.
E aí foi quando eu descobri a meditação, uma das tecnologias espirituais que eu vou mencionar hoje, e que aí eu comecei a me elevar mais ainda e consegui realmente me libertar do meu ego, e eu vi que meu ego era o que estava me travando, eu consegui atingir um nível de espiritualidade que era o que estava faltando. Aí formou uma equação perfeita, porque era a questão do físico e do mental que eu estava trabalhando, treinando físico pra caramba, treinando mental pra caramba, mas faltava um tripé que era o espiritual, que eu não estava cuidando. E aí quando eu encontrei, bum, explodiu. E aí eu consegui evoluir, né? Eu consegui encontrar esse meu eu ilimitado, esse meu talento inato, tá ok? E a espiritualidade é um caminho. Para a gente entrar nessa questão da espiritualidade, é importante a gente entender como surgiu a religião, tá? Nós éramos, no passado, os nossos antepassados, nós tínhamos o homem primitivo. Então a gente vai um pouquinho lá na antropologia, entender ali, né, um pouco dos nossos antepassados, de onde nós viemos. Então nós tínhamos o homem das cavernas, o homem primitivo. Esse homem das cavernas, esse homem primitivo, desculpa, de fato, ele era um ser muito mais irracional e emocional, muito guiado por instintos de sobrevivência, instintos básicos como sobrevivência, procriação, alimentar-se. Então, nós tínhamos o homem primitivo. Conforme o homem foi evoluindo e foi realmente crescendo, ele começou a se organizar em comunidades cada vez maiores, em sociedades cada vez maiores, né? E daí, esse homem irracional começou a encontrar um homem mais racional, um homem mais lógico, mais criativo, mais questionador e curioso. E então, ele precisava dar significado às coisas que ele via na natureza, à manifestação dos fenômenos naturais. E foi aí que começou a surgir o conceito de religião, porque a religião era a ciência, a política, a lei no passado. Então, daí foi surgindo a religião. E religião vem do latim religare, tá? Que é justamente essa ideia de nos religar com o poder divino, com algo maior que nós, com algumas doutrinas falam nos religar com o nosso eu interno, com o nosso eu inato, enfim, né? Então daí veio essa palavra religare. E aí eu trouxe um pedacinho de um texto que eu li de um antropólogo muito interessante, que ele fala o seguinte, né? As primeiras religiões primitivas começaram a surgir com as primeiras manifestações do pensamento racional, como eu já disse, com os primeiros questionamentos, né? Então, era a ciência e a lei da época para dar significado aos fenômenos da natureza. E também regular as relações humanas através da lei, né? Regular as relações e relacionamentos humanos através da lei. Também desenvolver conceitos de moral e ética, enfim. A religião foi o primeiro passo, né, para distanciar o homem primitivo do homem moderno, que havia começado a se organizar em sociedades cada vez maiores. Então foi o primeiro passo, a religião foi esse primeiro passo. Só que veio a religião, começou a se tornar, né, uma ferramenta de dominação, uma ferramenta de controle da massa, uma ferramenta de poder político e econômico. E aí começou a entrar as doutrinas, aí começou a entrar a questão do dogmatismo. Então, é claro, muitas pessoas atingem a espiritualidade através da religião, mas para muitos a espiritualidade nunca foi alcançada, como aconteceu comigo, que por anos da minha vida, durante 20 anos, eu fui de uma denominação, de uma igreja, e eu nunca atingi nenhuma espiritualidade. Eu só tinha uma religião. Eu estava ali replicando e seguindo uma religião, a religião dos meus pais. Mas eu nunca consegui encontrar
o significado da espiritualidade, porque acabou virando dogmatismo, né? Acabou virando um poder político, né? Um poder político sobre aquele grupo ali, né? E aí é muito interessante a gente entender esse conceito. Por quê? Porque daí a gente consegue ver muito claramente que a espiritualidade não tem nada a ver com a religião. Sim, que eu deixo bem claro, você pode sim atingir a espiritualidade através da sua religião. Você pode sim se tornar uma pessoa muito melhor através da sua religião, seja ela qual for. Isso é muito importante, nós termos uma fé, nós termos um tipo de alguma crença em algo maior que nós. Isso é importantíssimo, seja ela qual for a sua opção. Mas como eu disse, meu intuito não é falar de religião A, B, C e D, é para falar da religião como um todo, para a gente entender o conceito de espiritualidade. Então, a espiritualidade, ela é alcançada através de tecnologias espirituais, né, disruptivas, né, que são as sabedorias ancestrais, que na época do conhecimento empírico fazia muito sentido, que era o conhecimento onde nós apenas observávamos a natureza, sentíamos as coisas, tentávamos descrever e dar algum significado, mas nós ainda não tínhamos esse pensamento racional de hoje, que é o pensamento cartesiano, de isolar tudo em pequenos pedaços para entender a mecânica fundamental, física e até quântica da coisa, para depois extrapolar isso para o universo daquele elemento que a gente está estudando. Esse é o pensamento cartesiano. Naquela época do conhecimento empírico, do conhecimento dos filósofos, essas sabedorias ancestrais era uma sabedoria que surgiu de uma observação da natureza, do nosso eu. Nós tínhamos muito mais tempo para lidar com nós mesmos, para olhar para os nossos sentimentos, para olhar para os nossos pensamentos, para entender quem nós somos. E a espiritualidade ela está ligada a isso. O que é ser espiritual? É buscar a evolução, aprender cada vez mais, crescer, ser melhor que ontem, todos os dias, buscar vencer o seu ego, atingir a alta performance, realmente se libertar do modo habitual de pensar. Algumas doutrinas falam de despertar, outros falam de iluminação, alguns falam de nirvana, os gregos falavam de ecstases. Independente de qual seja a forma, né, qual o nome dado, a espiritualidade está justamente ligada a essa coisa de elevação, de evolução, de crescimento, para sermos pessoas melhores, com todos à nossa volta, com a nossa arte, com as nossas vocações, com os nossos talentos, nossas missões, os nossos propósitos. Então, isso é espiritualidade. E ela pode ser atingida inclusive através do seu esporte, através da sua arte, através do seu ofício, através do seu trabalho, se ele tiver uma causa maior que vai além de você mesmo. Que a espiritualidade também está ligada a essa questão de gerar valor. O propósito, ele não pode ser um propósito apenas de obter sucesso, ficar rico e bom, é isso, não. O propósito, ele tem que ser algo muito maior, que extrapola o nosso eu e atinge as outras pessoas, gerando valor para o mundo. Então, daí vem esse pequeno pano de fundo etimológico da palavra religião, que vem do latim religare, um pouquinho de antropologia, para entendermos como surgiu a religião e entender, através dessa ideia, de que a religião necessariamente ela não tem absolutamente nada a ver com religião. A espiritualidade e a religião, elas sim complementam-se. Você pode, novamente, atingir a espiritualidade através da religião, mas você também consegue atingir a espiritualidade sem religião. E muitos, eventualmente, como aconteceu comigo, vivem a vida toda numa religião e não atingem a espiritualidade. Na doutrina que eu seguia, falava-se de conversão. Eu, de tanto tempo servindo ali naquela comunidade religiosa que eu vivi, a minha vida, a infância toda, eu nunca atingi essa conversão verdadeira. Depois que eu comecei a buscar vencer a depressão, que aí eu entendi o conceito de espiritualidade e comecei a ver o impacto disso na performance e no esporte.
Então é um tema polêmico, difícil de ser tratado, mas que eu vou agora tratar no contexto do esporte. Como podemos trazer isso para o nosso esporte? Como nós podemos trazer para a nossa vida profissional, para os nossos relacionamentos, para o pessoal? O Ramon Neto perguntou lá no Facebook, né, como saber que atingimos a espiritualidade? Uma pergunta muito interessante. Como saber que atingimos a espiritualidade? Vou falar baseado numa experiência minha, tá? Eu descobri que eu atingi a espiritualidade quando eu saí do modo de luta ou fuga. Quando eu encontrei um estado de equilíbrio mental, físico, emocional. Eu comecei a me sentir muito mais leve, muito mais pleno, menos reativo. Aquela coisa da mansidão que tantos buscam, aquela paz, sabe? Aquela pessoa que quando entra no ambiente você sente uma paz. Eu me tornei essa pessoa. Eu soube que eu atingi a espiritualidade também quando as pessoas perceberam que eu tinha mudado. Porque eu era uma pessoa muito estressada, muito nervosa, egoísta e até má. Sim. Porque eu era frio e calculista. Muito. Eu tinha medo até, né? Eu li um livro muito interessante. Não vou lembrar o nome agora, mas falava dos perfis dos psicopatas. E eu li aquele livro ali só para ter certeza que eu não encaixava em nenhum dos perfis dos psicopatas. O único fator que me impedia de eu me encaixar nesse nível, apesar de ser frio e calculista, era que eu sentia pena, né? E o psicopata ele é incapaz de nutrir qualquer sentimento ou ter empatia e compaixão pelos outros. Eu tinha muito pouco, tá? Era muito pouco mesmo, quase adormecido ali e era apagado, mas isso eu sabia que eu tinha. Então, a espiritualidade é justamente esse estado de plenitude. Você se sente pleno, você se sente leve, você se sente completo, você se sente feliz, você se sente mais capaz, você se sente mais confiante, você começa a aplicar o correto tipo de esforço em todas as coisas que você faz na sua vida, você fica mais presente com as coisas que estão acontecendo. Quando acontecem dificuldades, obstáculos no seu caminho, você saúda eles, agradece eles e segue em frente. Então, a espiritualidade é um estado que você se sente física e mentalmente mais leve e emocionalmente muito mais equilibrado. É como se alguém viesse dar um tapa na tua cara e tu não reagisse com um soco de volta. Você se sente muito mais calmo. Olha só que curioso, me veio à mente agora uma situação, né? Quando você começa a atingir a espiritualidade, parece que você começa a atrair energias positivas. As pessoas começam a perceber que você mudou. As pessoas começam a olhar você com outros olhos. E as pessoas comentam, falam, nossa, como você mudou? Nossa, você está diferente, o que você está fazendo? O que houve? Não é físico, é um sentimento que as pessoas nutrem e elas veem que você saiu daquele seu piloto automático, daquela coisa de correria, de egoísmo, de não nem prestar atenção nas pessoas falando que está muito preocupado com alguma coisa e tal. As pessoas sentem mais calma e mais paz em você e parece que o mundo começa a conspirar ao seu favor. Porque, olha só que interessante, um dia eu saindo de casa, né? Eu estava... Poxa, foi um dia super tranquilo, eu meditei, como eu faço todo dia, tava super zen, super tranquilo, uma paz assim, nada me abalava. Aí eu cheguei, tava numa pista e eu vi um carro vindo atrás, batidão, muito rápido, cortando todo mundo. Aí eu já, né, tava na mão na esquerda, na velocidade, e o trânsito tava parado na frente. Aí o cara tava vindo pela pista da direita e ele... Tipo assim, ele foi simultâneo. Ele ligou o pisca-alerta e jogou o carro em cima de mim. Não deu nem tempo, porque em vez dele dar os pisca-alerta e esperar eu reduzir para ele entrar, foi ao mesmo tempo. Ele ligou o pisca-alerta e jogou o carro em cima de mim. Então ele bateu na frente do meu carro, na lateral do meu carro, né? Ali na ponta direita do carro. Deu uma raspadinha só, né?
e o carro dele deu um arranhão mais forte, assim, ficou a marca da minha tinta no carro dele, cara, preto, meu carro vermelho, aí ficou a marca ali, e ele desceu do carro transtornado, assim, tu vê que o cara tava numa fúria imensa. E ele desceu do carro, aí eu desci com calma, tranquilidade, olhei lá, né, meu carro, olhei o carro dele e falei, olha, apesar de você ter me fechado, tudo bem, pra mim, ó, eu fico aqui com o meu prejuízo, fica elas por elas, tá tudo tranquilo. E eu tava super tranquilo, né? Aí o cara, não, tá maluco? Você que bateu em mim. Olha só que absurdo. O cara joga o carro na minha frente, me fecha e não dá tempo de eu frear e eu bati nele. Aí, não, você vai pagar. Nisso, olha só como é que o universo conspira a nosso favor. Tava vindo um carro do lado, assim, o cara que tava vindo atrás desse doido. O cara parou do lado, assim, falou... Ele não vai pagar nada pra você não, seu filho disso, seu filho daquilo, tu tá maluco? Tu jogou o carro em cima dele, tu fechou ele, vai se ferrar. Ah! Começou a xingar o cara que fez isso comigo, e eu quietinho ali, tipo... E nisso, o cara, o doido, né, que queria que eu pagasse o prejuízo que ele me causou, né? Ele foi, baixou a cabeça na hora, entrou no carro e saiu de fininho. Olha só que curioso. Então é isso, né? Eu não sei se eu consegui exprimir essa coisa de como você sente que atinge a espiritualidade. Por isso que eu falo que a questão do hacking mental, né? De reprogramar a mente é a nova moda. É mal barato. Coaching, programação neurolinguística, ela é muito legal. É legal, tem ferramentas interessantes. Te tira da zona de conforto, te faz dar o primeiro passo. Só que ele te joga numa questão de estresse extremo, porque você tem várias ferramentas para trabalhar, rapport, modelagem. Vou modelar fulano, vou fazer rapport com ciclano, vou usar pistas de oculares para ver o que o cara tá falando, o que você tá mentindo, se ele tá falando a verdade, vou fazendo coragem, eu vou blá 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 e tal. Tu começa a ficar muito mecânico, tu começa a ficar igual um robô. E no dia a dia, do trabalho, da correria, isso vai te gerando um estresse, tu vai somatizando, seus níveis de cortisol vão se elevando, você começa a ficar tão estressado, tão nervoso, você sente uma tensão tão grande e parece que todo tempo, em toda relação humana, em todo momento ali, você está usando a vida como um laboratório para tu aplicar essas técnicas de hackings mentais e tal. Só que isso te gera muito estresse, te drena a tua energia, tu chega no final do dia extremamente cansado. E aí, né, foi o que aconteceu comigo. Quando eu comecei a buscar a espiritualidade, eu consegui ver tudo com muito mais clareza. Comecei a observar que essas técnicas, esses hacks mentais, são coisas ancestrais, que o momento presente, a atenção plena, quando você está verdadeiramente ancorado aqui no agora, gerando empatia e compaixão pelos outros, naturalmente você acessa todas essas ferramentas de maneira intuitiva. Então você começa a parar de ouvir a sua inteligência racional e você começa a ouvir uma inteligência que poucas pessoas na nossa sociedade ouvem. A inteligência intuitiva. Aquela voz interna que fala, faz isso. Não, não faz isso. Pô, acredita nisso, vai lá. Aí tu, não, porque eu lógico, fala, tá maluco, largar meu emprego, chutar tudo pro alto, apesar de acreditar nisso, não. Eu não tô falando pra ninguém, eu já tô dando papo de guru de motivação. Não, pelo amor de Deus, não vai largar o emprego não, porque esses caras são malucos. Larga o emprego, vai viver de empreendedorismo. Não é bem assim não, pelo amor de Deus. Mas olha só o curioso, você começa a ouvir mais a tua intuição, você começa a ser guiado por ela. É um tipo de inteligência que você não acessa através de programação neurolinguística, através de hackings mentais. Você acessa quando você atinge um nível de espiritualidade, que é o passo além. Né? É o passo depois. Primeiro você começa a encontrar, né, o seu eu interior, você começa a se aceitar melhor, aí você começa a desenvolver o seu mental através do coaching, PNL e tal, e daí você dá o próximo passo, que é a espiritualidade, tá ok? Então eu vou explicar aqui para vocês qual é a relação disso com o esporte, tá ok? Vocês estão ainda comigo aí? Estão gostando? O som tá legal? Tá show? Né? Então... se tiver tudo bem, dá um joinha aí. Eu vou fazer uns desenhos aqui para vocês darem uma olhada, tá? Deixa eu beber uma água.
Espero que vocês consigam ver aí no quadro, tá? Porque vou tentar desenhar mais aqui por meio que tá dando um brilho aqui, né? Então vou desenhar mais aqui. Bom, vamos lá. Bom, a letra tá pequena, né? Mas, bom, vou explicar para vocês, tá? Todo atleta, todo profissional, toda pessoa quer resultados. Todos nós temos sonhos, né? Então, todos nós queremos o quê? Atingir resultados. Queremos atingir alta performance. Mas isso aqui é a consequência, tá? É o que nós buscamos. Então, o que gera os nossos resultados? O que nos dá a alta performance? Né? Basicamente, as nossas ações e comportamentos. São as nossas ações e comportamentos que geram os nossos resultados, que geram a alta performance. Estão acompanhando? Bom, então, geralmente os hackings mentais trabalham nesse nível aqui, com rituais para você conseguir implantar hábitos, você conseguir implantar comportamentos, gerar o foco, gerar a concentração, gerar, sei lá, formas de você atingir os seus resultados, você atingir alta performance, tá? Então, geralmente, é isso que gera. Só que, abaixo dessa casinha aqui, né, tem um gramadinho aqui em preto mesmo, para não perder muito tempo desenhando, nós temos na fundação aqui dessa casinha, os nossos pensamentos, tá? Então, o que gera as nossas ações e comportamentos? São os nossos pensamentos. Penso, logo existo. Penso, logo faço também, né? Eu quero isso. Meu sonho é aquilo. Amanhã farei aquilo. Eu quero conquistar aquilo. Penso, logo faço. São os nossos pensamentos que geram as nossas ações e comportamentos que vão se materializar nos nossos resultados e na nossa alta performance. Correto? E aí é nesse nível lógico, tá? É nesse nível lógico que a programação neurolinguística trabalha, que os hackings mentais trabalham. Reprograme a sua mente, hackeie a sua mente, implante rituais e blá blá blá. É nesse nível que eles trabalham, tá? No nível dos pensamentos, para controlar melhor os nossos pensamentos, por exemplo, fazendo modelagem, ancoragem para resgatar do passado sensações e coisas que você teve ali no passado para te gerar motivação no aqui e agora, para você atingir o estado mental perfeito para seguir em frente e atingir os seus resultados na sua competição, no seu esporte, na sua profissão, no seu trabalho, etc. e tal. Beleza? Então, só que tem um pouquinho mais aqui embaixo. Nós temos os sentimentos, né? Os nossos pensamentos são gerados pelos nossos sentimentos. Eu estou meio deprimido hoje, então eu vou ter pensamentos negativos. Eu vou ter um desânimo maior. Hoje eu estou animado, tudo vai dar certo. O cara bateu no meu carro, que se foda. Deixa ele ir pra lá, pra merda, pra puta que pariu, deixa, eu tô zen. Né? São essas sensações, esses sentimentos que você está tendo no dia que vão gerar os seus pensamentos. E esses pensamentos vão gerar suas ações e seus resultados. Sabe quando você está triste? Ou você está muito preocupado com alguma coisa? Ou deprimida, enfim, ansiosa com algo que está para acontecer, né? Pensa comigo e lembra, nesses dias, no teu trabalho, nos teus estudos, nos seus relacionamentos, você consegue ser melhor do que você pode dar?
Você consegue ser melhor que ontem? Nesses dias, fala aí, pessoal, por favor. Vocês conseguem ser produtivos? Bom, eu sei que eu não consigo. Quando eu estou muito preocupado, estou muito estressado, estou meio deprimido, o dia não rende. É um dia de merda. É um dia que eu boto tudo a perder às vezes. É aquele dia que você faz as piores decisões, né? Então, nesses dias, é claro, a gente tem obrigações, nossos trabalhos, nós somos extremamente treinados, somos extremamente qualificados, nós também geramos uma sensação de paixão pela nossa arte, pelo nosso trabalho, isso nos gera uma certa satisfação e daí a gente consegue sim, né, fazer um bom trabalho, mas numa competição, o atleta, se ele entra com a cabeça em outro lugar, ele vai conseguir dar o seu melhor ali na pista? Ele vai conseguir bater o seu melhor tempo? Né? Então, olha só que interessante. Os nossos sentimentos têm um impacto muito grande. Por isso que a psicologia positiva, que é a psicologia que estuda a felicidade, é a psicologia também da alta performance. Porque um atleta que é muito feliz ou está no estado mental positivo, otimista, confiante, esse cara vai conseguir dar o seu melhor. Vai conseguir sair satisfeito da competição mesmo que ele não ganhe. E vai aprender, e vai aprender e vai evoluir, porque ele sabe também que não é só de vitórias que é feito o jogo. Né? Então, é interessante, muito interessante isso. Aí o meu amigo, nosso coach físico espartano, perguntou, mas como tirar esses pensamentos no momento de competição? E aí que tá, né? A gente tem um nível emocional aqui envolvido, que são os sentimentos, né? Aí a Miriam comentou embaixo, gatilhos mentais. Sim, os gatilhos mentais ajudam muito. Mas se eu te falasse que existe um poder ilimitado dentro de você, que os gatilhos mentais talvez ajudem a tocar, mas não despertar verdadeiramente, você acreditaria? Esse poder inato é o presente. É quando você se desprende dos pensamentos e dos sentimentos. Você treina a sua mente para apenas observá-los, aceitá-los e deixar embora. E aqui no momento presente, totalmente ancorada, sentindo todas as sensações que aquele momento te dá, você dá o seu melhor com a motivação e energia. Tá? Então, muito interessante a questão, né, que a gente tem aqui o nível lógico, né, da engrenagem, do cérebro pensante racional, né? Enquanto que aqui nós temos os sentimentos. Só que, no entanto, sabemos hoje que necessariamente não são os sentimentos que geram os pensamentos somente. Os pensamentos também podem gerar sentimentos, não é isso? Faz sentido isso para você? Falei e expliquei como os nossos sentimentos podem gerar os nossos pensamentos. Mas agora eu falei o seguinte, os nossos pensamentos também podem gerar os nossos sentimentos, correto? E aí é nisso que eu quero entrar, porque foi o que a Miriam Ortiz falou, que são os gatilhos mentais. É justamente isso, esses gatilhos mentais. Ou, muitas das vezes, quando você não tem controle desses gatilhos mentais, você não gera consciência sobre isso, né? Você muitas das vezes está num dia ali, e aí você lembra de alguma coisa ruim que aconteceu com você, aí você fica deprimido, ou seja, seu pensamento, tu lembrou de algo, mexe com seus sentimentos, altera o seu estado emocional naquele dia. Pessoas que são muito apegadas com o passado, muito presas, muito agarradas ao que aconteceu, pessoas amarguradas que guardam rancor, né? Por isso que as religiões falam de perdoai ao próximo, perdoai o seu irmão e blá blá blá, essas coisas, porque é justamente esses sentimentos de rancor, de amargura, de apego ao sofrimento, de apego ao passado, são sentimentos de culpa, né? Culpa, ontem eu não consegui seguir minha dieta 100%, né? Então esses sentimentos, eles são tóxicos, eles são nocivos, são eles que nos puxam para baixo, são eles que drenam a nossa energia. Então, o que geram... desculpa, Miriam Ortiz. O que geram os nossos sentimentos, né? São as nossas
emoções fundamentais. O que são as emoções fundamentais? Alguém chuta? Difícil, juro. Ó, eu demorei muito tempo para entender. Muita observação, muita meditação, muita contemplação. Não é só um conhecimento lógico, é um conhecimento que você tem que buscar dentro de você mesmo para você conseguir compreender através do autoconhecimento. Ramon falou lá no Facebook, amor é o primeiro sentimento. Na verdade, emoção fundamental. O amor. São dois. Qual é o outro? Qual é a outra emoção fundamental? Né? Nós temos o amor, nós temos outra emoção fundamental. Né? A outra emoção fundamental, para não alongar muito, é o medo. Nós fazemos todas as nossas ações, todos os nossos comportamentos são para evitar a dor ou obter prazer. Todos os comportamentos. Não, a felicidade, Léo, é um sentimento, é uma consequência das emoções fundamentais. Tá? Então, medo e amor são essas emoções fundamentais que geram os nossos sentimentos e pensamentos sem nós nem sequer darmos conta disso. Então, tudo, o ser humano, fundamentalmente, faz todas as suas ações e comportamentos com esse fundamental, essa emoção fundamental que é para obter o prazer ou fugir da dor, ou seja, amor ou medo. E aí a gente começa a entrar na questão da espiritualidade, que a espiritualidade, ela não é só uma questão de alma, espírito, ela é física também, ela se manifesta fisicamente. Você sabe que atinge os primeiros sintomas que você sabe que atinge a espiritualidade é justamente fisiológico, é quando você sai do modo de luta ou fuga e começa a se sentir muito mais pleno, calmo e equilibrado. Então, na base disso tudo aqui, nós temos a fisiologia. O nosso corpo falando com os nossos sentimentos, com a nossa mente. O nosso corpo, os nossos hormônios, a nossa química orgânica, os nossos níveis de energia, equilíbrio, falando o tempo todo e gerando inconscientemente as nossas emoções, os nossos sentimentos que vão se materializar em pensamentos que vão gerar as nossas ações, comportamentos e resultados. Tá fazendo sentido para vocês? É importante que faça sentido. Para mim, é essencial, porque é isso que tem a ver com a alta performance. Sim, a gratidão é uma ferramenta espiritual. É uma ferramenta, por isso que as doutrinas religiosas orientais trabalham muito os rituais de agradecimento. Hoje eu vi, não lembro agora, numa revista, falando que lá na Índia tem um ritual anual de agradecimento aos cães, em gratidão a, como é que eu poderia dizer, a lealdade e companheirismo deles. Né? Então, assim, os rituais de adoração, essa coisa são rituais de gratidão, mas não vou entrar nesse aspecto independente de religião agora. A gratidão é um tema para se falar em outra, que é importantíssimo, é muito interessante. A gratidão tem, por isso que você vê todas as religiões, elas têm como base a gratidão. Tem uma outra coisa que é a compaixão e a outra é a presença. São as três virtudes fundamentais de todas as religiões. Você pode estudar o Alcorão, você pode estudar tudo, você vai encontrar com significados diferentes, mas em essência a mesma coisa. A gratidão, a presença e a compaixão. Mas isso é um tema para uma próxima live, ok? Então vamos voltar aqui. Então, a nossa fisiologia, a nossa química orgânica, né? Os nossos hormônios, são eles que controlam as nossas emoções, os nossos sentimentos. E daí, em cima disso, é que nós temos determinados resultados na nossa vida. Nós tentamos ali, com a programação neurolinguística, hackear o nível lógico. O nível lógico. Mas nós esquecemos aqui a base. Já existem ferramentas
de programação neurolinguística, de coaching, que eles trabalham, por exemplo, o coach sistema integral, coach integral sistêmico, PNL sistêmica, porque aí já começa a trabalhar a ligação da fisiologia do corpo humano com a coisa toda, né? E aí justamente é uma evolução dessas ferramentas. Mas a espiritualidade, ela já está há muito tempo falando disso. Então, se esses caras chegam pra gente hoje, como chegaram pra mim falando que é a nova moda, é o que há de mais avançado na neurociência, é o que as tecnologias hoje nos permitiram alcançar, eles não estarão mentindo, mas também não vão estar falando toda a verdade. Porque isso aí é o que a nossa ciência de hoje, que é baseada no pensamento racional cartesiano, consegue comprovar que realmente causa efeito. Então eles dão outros nomes, dão outras roupagens para facilitar o acesso. Porque se fala que tem a ver com religião, com espiritualidade, as pessoas vão se bloquear. Então por isso que eu estou tendo muito cuidado para que vocês entendam o conceito, para que vocês também não caiam na mesma armadilha. Que espiritualidade tem a ver com religião. E que espiritualidade tem a ver com alma, Não, tem a ver com o seu estado de espírito, com o seu equilíbrio, com a sua plenitude, que vai impactar na sua alta performance. Então, a fisiologia, ela entra aqui nesse ponto fundamental para complementar essa nossa química que vai gerar as nossas emoções fundamentais, os nossos sentimentos e pensamentos. E aí, para vocês entenderem como hackear, né? Olha, eu usando essa palavra hackear, eu odeio ela, mas tudo bem. Como controlar, como usar a sua fisiologia a seu favor para que ele gere bons resultados no seu esporte, na sua alta performance. Vou ter que apagar esse desenho lindo aqui que eu fiz com a minha letra maravilhosa para escrever outra coisa. Bom, vamos lá. Temos aqui o sistema simpático. Não, ele não é simpático de legal, não. É um sistema do nosso... ele é um estado do nosso sistema nervoso autônomo, tá? Não é simpático de legal, não. É um dos gatilhos, um dos modus operandes do nosso sistema nervoso autônomo que controla as nossas ações e os nossos comportamentos, tá ok? Então nós temos o sistema simpático aqui. E do lado nós temos o sistema parasimpático. No sistema simpático, é quando nós estamos no modo de luta ou fuga. É quando os nossos níveis de cortisol, adrenalina, norepinefrina se elevam e nós entramos no modo de sobrevivência. É quando alguém vem e faz alguma coisa contra você e você sente na hora sua cara fervendo, sua orelha queimando, a pressão arterial subindo, o coração acelerando, dando vontade, a mão ficando leve para bater de volta, né? É o eu reativo. É o como a maioria das pessoas operam, é o modo antigo, ultrapassado, porque vocês são pessoas despertas, vocês são pessoas elevadas, então vocês já não operam dentro desse sistema, né? É importantíssimo entender esse sistema simpático. E o sistema simpático é o seguinte, deixa eu mudar de lado aqui. Acho que fica melhor para escrever e para vocês verem, realmente. O sistema simpático é o seguinte, ele tem aqui a nossa frequência cardíaca. Ah, já sei, vou fazer desenho que é melhor. Frequência cardíaca. Não ficou muito melhor não, mas a nossa frequência cardíaca, a nossa taxa respiratória. Vou tentar fazer um pulmãozinho aqui. A nossa taxa respiratória, a nossa pressão arterial, vai fazer umas veiazinhas aqui para vocês tentarem entender. Nossa pressão arterial e as nossas ondas, vou fazer um cérebrozinho aqui. As nossas ondas cerebrais, tá ok? Bom, aqui dá para bloquear a luz, dá para vocês verem, né? Então, nós temos aqui as nossas frequências cardíacas, a nossa taxa respiratória, a nossa pressão arterial e nossas ondas cerebrais. Quando nós estamos no modo de luta ou fuga, no nosso sistema simpático, fica tudo descompassado, né? Nós somos seres de vibração. Nossa saúde é medida através
dessas vibrações. Eletroencefalograma, eletrocardiograma, enfim, espirometria, etc. São medidas através de gráficos de vibração. Então, quando nós estamos no estado simpático, fica tudo bagunçado, fica tudo, né, tudo descompassado. Tá? E aí, nesse estado simpático, nós ficamos, né, confusos, vem a confusão mental, vem a cefaleia, vem a ansiedade, nervosismo, depressão. Tudo isso acontece quando nós estamos no modo de luta ou fuga. Já no sistema parasimpático, é muito interessante isso, é o estado de homeostase, é o estado de coerência mental. Enquanto aqui você tem uma incoerência mental, porque você está confuso, nesse estado você atinge uma coerência mental, que é quando suas leituras ficam mais estáveis. Ou seja, sua pressão arterial fica controlada, a sua taxa respiratória, sua respiração fica mais equilibrada, seus batimentos cardíacos desacelerados. Isso é fisiologia, tá? É fisiologia. Então, quando você está no modo parasimpático, você fica muito mais equilibrado, muito mais pleno. Só que, como é que eu faço para intencionalmente sair desse modo do estresse, da raiva, do reativo, do nervosismo? Tem uma competição. Ai, meu Deus do céu, é amanhã, estou muito nervoso, vale tudo ou nada. É amanhã que eu vou ser reconhecido, amanhã é o grande dia. Aí tu começa a ficar. A adrenalina não é bom para os atletas. A adrenalina traz com ela cortisol, que diminui, hoje já está comprovado, diminui a nossa performance. E aí também nos gera uma confusão mental que na hora da competição a gente não entra com a mente tão afiada quanto deveríamos. Isso numa apresentação, por exemplo, vai dar uma palestra, vai dar um treinamento, vai para uma reunião importante. Isso se aplica em todos os aspectos. A vida e o esporte se confundem o tempo todo. Aonde termina o outro, onde começa um, não termina o outro. Então é interessante vocês observarem, porque o esporte define também a maneira como a gente vai lidar com a nossa vida. Por isso que as pessoas, os atletas, são pessoas muito mais equilibradas, porque de certa forma elas estão sempre hackeando a sua fisiologia todos os dias, buscando mais equilíbrio. Mas não é por isso que elas não estão suscetíveis ao estresse, à depressão, à ansiedade. Aí que está o maior problema dos atletas brasileiros. Eles se preocupam muito em treinar o corpo, mas esquecem de preparar a mente. E aí vem outro aspecto, né, que está já bombando lá fora, que o cara prepara a mente, mas também atinge um equilíbrio completo, né? Realmente buscar essa coisa da espiritualidade para ter uma performance ainda maior. E aí essa questão, como é que eu saio do modo simpático para o modo parasimpático? Alguém chuta? Como é que eu faço para sair desse estresse, disso tudo? Bom, meu coração está palpitando ali, eu estou nervosão, coração palpitando, a respiração ofegante ou muito rasa, né? Você não sente a pressão arterial, mas ela, nas leituras ela acaba ficando alta. E daí as suas ondas cerebrais também vão ficar confusas, por isso que os seus pensamentos começam a ficar confusos. Bom, eu não posso chegar e falar pro meu coração, pô, coração, qual é, cara? Para de bater tão acelerado. Ô, pulmão, porra, para de respirar assim. Ô, pressão arterial, diminui aí, ô, qual é, fulano? Não dá, não é isso? Pera aí, tem uma coisa que dá sim, nisso tudo. Dá para controlar e vocês já falaram. A respiração. A respiração de tudo isso aqui que está descompassado é o único que a gente consegue controlar intencionalmente. É a única. Eu posso me centrar e... A respiração é um dos principais objetos de foco na meditação. A respiração é, dentro de diversas práticas espirituais ou tecnologias espirituais, usada na yoga, por exemplo, usada no Qigong da China, usada nas tradições de Reiki. A respiração é usada em tudo,
no yoga, independente de você esteja fazendo exercícios diretos de pranayama, ou yantra yoga, ou até power yoga, você sempre vai ter que usar a respiração pilates, por exemplo. A respiração é a única coisa que a gente consegue controlar de tudo isso. E quando você começa a controlar a respiração, todo o resto vai acompanhando e vai se equilibrando também e chegando num modo parasimpático. Então, respondendo a pergunta que o Léo falou da outra vez, como se livrar desses pensamentos antes da competição, é isso. A nossa amiga Miriam também deu uma dica interessante, a visualização. A visualização é uma forma de meditação também. É uma meditação de visualização guiada, que nós chamamos, né, dentro da meditação. Existem 104 tipos de meditação. E essa visualização era praticada pelos monges tibetanos. Então, tecnologia disruptiva. Não, é sabedoria ancestral, né? Não é tecnologia do novo milênio, é sabedoria ancestral. Só estou tentando resgatar um pouquinho para dizer que, legal, vamos usar, mas vamos também respeitar e honrar e dar gratidão àqueles que há muito tempo já observaram isso, foram ignorados e hoje são perseguidos. Mas também temos que buscar o equilíbrio e entender que a religião e o dogmatismo são ruins, no sentido quando você se torna cego e começa a ser intolerante. E aí que vem, se eu pudesse falar que eu tenho uma religião, eu diria que a minha religião é a compaixão. Porque a compaixão nos conecta melhor com nós mesmos, nós desenvolvemos uma gentileza maior para com nós mesmos e nos conecta com os outros. Nos tornamos pessoas muito melhores, o mundo seria um lugar muito melhor. Inclusive o Dalai Lama fala, se pudesse haver uma religião universal, essa seria a compaixão, que é isso que está faltando no mundo. Foi isso que Jesus, por exemplo, das doutrinas cristãs, veio trazer. A principal mensagem dele era a compaixão, era a caridade. E tantos outros, né, líderes espirituais trouxeram a compaixão como base. A compaixão é acessada também através da respiração. Porque quando você está no momento ali, no modo simpático, no modo de luta ou fuga, quando o seu sistema nervoso autônomo está agitado, tu consegue ter compaixão por alguém? Você consegue ter pena por alguém? Você vai querer passar por cima. Eu trabalho com segurança do trabalho há anos. E eu sempre trabalhei a questão de gerenciamento de pânico. Inconscientemente já trabalhava como ferramenta de controle do pânico a respiração, porque eu tinha visto uma palestra de um bombeiro há muito tempo atrás, mas para mim aquilo só era uma forma, não fazia muito sentido. Hoje eu sei por que a respiração pode ajudar também a controlar o pânico. Primeiro a gente tem que controlar o pânico em nós mesmos, para nos não tornarmos burros igual uma manada. Porque é isso que acontece, tu tá no shopping lotado andando. Por mais espiritual que você seja, por mais equilibrado e pleno que você seja. Você está andando no shopping lá, de repente você vê tiro e pessoas correndo. Tu vai correr junto, não vai? Só que aí que está o problema. Nesse momento é que você não pode cair ao pânico, porque se você correr junto, você vai ser tomado pelo seu eu instintivo, pelo seu modo de luta ou fuga. Ali naquele momento, seus níveis de cortisol, adrenalina vão aumentar, tudo isso aqui vai ficar bagunçado, você vai parar de ver as coisas claramente, e quando você vê uma escada rolante, você vai querer sair descendo a escada rolante, passando por cima de velhinha, de criança. Isso se você não for empurrado. Porque tem vários tipos de pessoas numa situação de pânico. Tem aquela pessoa que fica travada com medo, tem aquela pessoa que fica violenta, agressiva, tem aquela pessoa que fica paralisada, tem o que corre, tem o que enfrenta. Isso também se confunde com o nosso esporte, né? Quando você vê o padrão de atletas que entram em alta performance, os campeões... Deixa eu beber uma água. Os campeões geralmente passam uma segurança e um equilíbrio muito grande. Presta atenção, o Usain Bolt, Michael Phelps, aquele olho de águia concentrado ali no momento presente, ancorado no aqui e no agora. Então a respiração é uma forma de você entrar nesse modo parasimpático. Ela é uma das tecnologias espirituais, junto com Yoga, Qigong, Tai Chi Chuan, Reiki, etc, etc. E essas disciplinas orientais, né, que é a medicina alternativa, também é muito interessante para nós conseguirmos evoluir. O meu tempo no Instagram está acabando aqui, mas eu vou voltar. Já está aparecendo aqui 19 segundos para finalizar, tá? Só para finalizar o nosso tema, que eu tenho mais uma coisinha para explicar e a gente acaba em 15 minutinhos.
Então deixa só zerar aqui. Vocês estão gostando? Então continue aqui que eu vou iniciar uma nova live no Instagram. Já está iniciando a live do Instagram. Quem está no Facebook acompanhando a gente aí. Voltei. Bom, deixa só o pessoal que estava assistindo e entrando. Tá curtindo aí, Ramon? Tá fazendo sentido para você? Bom, então vamos lá, o pessoal já voltou. Então vamos continuar aqui. Então, a respiração é essa forma de a gente encontrar essa paz, hackear a nossa fisiologia, né? As técnicas de meditação mais avançadas utilizam formas de respiração diferenciadas. Elas usam técnicas de respiração avançadas. Tem um livro sensacional, Medicine ou Meditation as a Healing Tool. Ele não tem em português. Inclusive, todos os livros dos PhDs, doutores, que eu tenho estudado e lido sobre essa questão da espiritualidade aplicada à saúde, à alta performance, nenhum deles tem em português, né? Nós ainda trabalhamos a psicologia, aquela psicologia ultrapassada de que é para cuidar de um mal. E na medicina a mesma coisa, é para curar uma doença, não é para prevenir, não é para melhorar o que já está bom, é só para curar o que está doente, consertar o que está ruim. E lá fora já se fala disso, porque ao trabalhar no preventivo, você desenvolve e resolve todos os problemas de saúde, as grandes epidemias. Bom, então, finalizando aqui o raciocínio, vamos voltar para a antropologia e etimologia, né? Bom, se a respiração é essa cola que une o nosso físico, mental e espiritual, as religiões já falavam de certa forma lá no passado sobre isso. Hoje, a ciência consegue entender o impacto disso na nossa fisiologia e o impacto disso nos nossos pensamentos, na nossa performance e nos nossos comportamentos. Nós não precisamos mais ser reféns dos nossos comportamentos. Nós podemos sim ser pessoas muito mais controladas, muito mais equilibradas. Era esse o ideal de busca das religiões no passado, que em alguns momentos, não em tudo, não estou generalizando, foi se perdendo. Mas está se resgatando e se perde, se resgata, se perde. Alguns atingem, outros não atingem. O importante é nós buscarmos a melhoria para nós mesmos. Então a respiração é a cola que liga o físico, mental e espiritual e nos permite atingir esse estado de equilíbrio maior para atingir alta performance no nosso esporte, na nossa profissão. Porque nós precisamos controlar melhor as nossas ações e os nossos comportamentos, porque são eles que vão gerar os nossos resultados. O autocontrole, que é esse conceito muito bonito, eu quero ter mais disciplina, eu quero ter mais autocontrole, quero buscar o autoaperfeiçoamento, é muito bonito, mas ele tem que ser praticado de verdade, como virtude, utilizando-se de técnicas, utilizando-se dessas tecnologias espirituais, né, do passado, como uma ferramenta científica que hoje é aprovada pela ciência como uma tecnologia de verdade disruptiva, né, para despertar o nosso potencial inato. Então, só para vocês terem noção, anima spiritus vem do latim, que quer dizer sopro de vida, fôlego de vida, respiração. Anima spiritus, olha isso, espíritos, respiração. No sânscrito, pranayama significa força vital e também é a palavra utilizada para respiração. Reiki quer dizer energia vital também. E há uma palavra usada no japonês para respiração também. Vocês conseguem perceber a conexão?
Eu não estou dizendo que a espiritualidade se resume a isso. Mas, sim, estar presente, ancorado aqui no agora, buscando o equilíbrio fisiológico através da nossa respiração consciente, é que nós conseguimos controlar a nossa fisiologia lá na base daquela casinha da alta performance que eu desenhei para vocês, que vai nos trazer resultados muito melhores de emoções fundamentais, que o amor é o sentimento do crescimento, da evolução, do aprendizado, da felicidade, que vai gerar sentimentos de alegria, que vai gerar pensamentos de otimismo, de alta performance, de autoconfiança, que nos vai nutrir os melhores comportamentos, as melhores ações que vão fazer com que nós atinjamos os melhores resultados, a nossa melhor performance, ser melhor que ontem. Então, precisamos parar de trabalhar só o nível racional. Precisamos começar a trabalhar fundamentalmente a nossa fisiologia, porque é aí que está a base de toda essa casa que buscamos construir dos nossos resultados e dos nossos sonhos. Então, os impactos que a respiração pode causar em tudo, e como o Ramon citou ali no Facebook, ajuda no sistema linfático. Sim, a respiração ajuda na nossa saúde. A respiração nos ajuda nos nossos relacionamentos. Às vezes, quando eu estou estressado com a minha namorada, eu respiro antes de falar alguma coisa que eu vou me arrepender depois. E é assim, ela também respira dali, eu respiro daqui, a gente mantém a paz. Então, é justamente essa busca que nós temos que todo dia trazer para o nosso dia a dia, para a nossa prática, para o nosso cotidiano. E daí atingir essa espiritualidade, esse equilíbrio energético, essa temperança, esse eu pleno, melhor que ontem, todos os dias. Daí nós começamos a evoluir, começamos a despertar. Nós saímos daqui, né, do homem primitivo, quando nós começamos a despertar, a tirar a venda dos nossos olhos, ficando presentes no momento, aqui e agora, observando o todo, observando a natureza, observando nossos sentimentos, os nossos pensamentos, aceitando eles, deixando eles ir embora, saindo do eu reativo, do eu intolerante, do eu ignorante, do eu incoerente, do eu estressado, da guerra, da fúria, né? Nós saímos aqui, ó, do eu, homem primitivo, porque esses sentimentos, fúria, rancor, ódio, raiva, estresse, nervosismo, ansiedade, depressão, tá ligado ao nosso eu primitivo. É o homem primitivo, é nossos instintos, é o modo de luta ou fuga, é a dor, tentando evitar a dor ali, e nós acabamos nos agarrando mais a essa dor, né? Então nós saímos do homem primitivo, depois nós avançamos e chegamos ao homem moderno, que é o que nós somos hoje. Nós somos o homem que transita entre o homem moderno e o homem primitivo. Nós vamos e voltamos, fica nessa sinuca de bico aqui, né? Porque às vezes a gente ainda responde a esses nossos instintos, eles ainda estão aí. O nosso cérebro mal, o nosso cérebro reptiliano, aqui no nosso hipotálamo, na nossa base aqui, né? Ainda está presente, ainda está presente. Então ele ainda domina as nossas emoções, os nossos hormônios são engatilhados por eles. E esses hormônios, né, eles são quase que uma reação em cadeia. Você aumenta o nível de cortisol, vem com isso a adrenalina, já aumenta a norepinefrina, aí aumenta outros hormônios relacionados à depressão, a medo, a ansiedade, tudo vai virando uma química bagunçada. Então nós ficamos aí indo e voltando ainda dentro desse homem primitivo que ainda habita dentro de nós. Quando nós despertamos espiritualmente, nós começamos a evoluir um degrau, que aí é quando nós chegamos no Uber, né? No homem evoluído, onde nós começamos a entrar no homem questionador, né? Nós começamos a questionar a nossa própria biologia, começamos a questionar as nossas próprias crenças limitadoras, começamos a questionar os nossos entraves internos, as nossas
as nossas dúvidas, os nossos medos, né? Então, esse é o... Desculpa, eu estava olhando aqui a colinha. E é isso que nós buscamos, né? Sair desse homem moderno e evoluir ainda mais, porque o homem moderno é aquele homem que ainda é regido pela fé cega, pelo dogmatismo, pela intolerância, pela guerra, pelo ódio, pela falta de compaixão, pela falta de amor ao próximo. Por isso que o mundo está tão doente, por isso que o mundo está essa merda aí, né? Vivemos uma crise de identidade, porque fomos ensinados a buscar no externo, a ter e não ser. O estado de buscar ser quem nós somos, o autoconhecimento, é um caminho para a espiritualidade também. Um dos caminhos mais importantes. Primeiro nós amansamos essa nossa fera através da respiração, ficamos num estado mais equilibrado, de homeostase, controlamos a nossa fisiologia, nos colocamos num estado de equilíbrio para depois nós começarmos a ter mais calma para olhar para dentro de nós mesmos, aprender a lidar com quem nós somos de verdade, tirar a máscara desse nosso eu impostor, para daí começar a questionar nossas crenças, nossos entraves internos, se livrando de todo esse lixo, olhando para o passado e ver como o comportamento dos nossos pais, as crenças dos nossos pais nos influenciaram e nos influenciam até hoje, e como nós podemos nos libertar disso, é quando nós chegamos nesse nível. Mas o nível de elevação não para aí não, né? Ela vai além, chega no que chamamos de estado de insight, ou iluminação, como, por exemplo, o budismo fala, nirvana, êxtase, etc., né? E aí nós chegamos nesse estado de iluminação, de equilíbrio, de realmente olhar tudo com a perspectiva do todo, destruindo o nosso ego, vendo que nós temos que nos conectar mais com o mundo, com as pessoas à nossa volta. Nós vencemos o egoísmo. E ainda tem um nível acima disso, que é o que chamam de Seishi ou Satori, que é um estado godlike, né? Um estado divino, que você se sente alucinando, conectando-se com o todo, como se sua consciência se expandisse de tal maneira que você começa a se ver tudo muito claramente, tudo muito, de forma muito, como se você saísse da Matrix, quando foi dado ao Neo para escolher a pílula azul, a vermelha se tomou a azul, para despertar, ver tudo mais claramente. E aí a Lady perguntou, e como é que faz para meditar? Como começo a meditar? A respiração é um gatilho, um objeto de foco para a meditação. Eu comecei a meditar primeiro com meditações guiadas, porque facilitava para mim e me gerou mais disciplina para começar a libertar-me do meu eu ignorante, do meu eu estressado, da minha mediocridade. Porque a meditação guiada vai alguém ali guiando o processo para você e te guiando no processo e tirando todos os seus entraves internos. Por isso que com os meus alunos, os nossos espartanos que participaram do Agoge 1.0, o Agoge 2.0, o Agoge 3.0, vindo aí um Agoge 4.0, e também os meus clientes de coach, né, que inclusive já estou atrasado para o próximo, que eu tenho um cliente às 9, eu nem sei que horas agora são, meu Deus, acho que eu já estou atrasado. E dentro desse contexto, quando nós buscamos, né, a meditação é uma das principais ferramentas que eu trabalho, porque ela é essencial, e aí eu uso a meditação guiada, guiando todo o processo, facilitando. Mas dá uma dica aqui de ouro para quem quer começar a meditar. A meditação, eu posso vir numa próxima live, se vocês quiserem, manda uma mensagem para mim, manda um inbox, deixa um comentário aqui que eu posso trazer uma aula de meditação básica aqui para vocês. Mas observar a respiração é uma forma de meditação. É você parar, sentar e começar a observar a sua respiração. Contar. Bota no relógio lá 5 minutos, só 5 minutos, e começa numa posição sentada, relaxada, confortável, com os olhos abertos ou fechados, como você preferir. Vá testando o que funciona melhor com você.
e começa a observar a sua respiração, olhando ela por todo, ela entrando e saindo, todas as sensações da respiração, entrando e saindo, entrando e saindo. E aí você vai contando, se você começar a ver que tua mente está divagando muito, você olha, né, observa o pensamento, observa a emoção, deixa ele ir embora e volta o seu foco para a respiração com gentileza, com compaixão sempre, sempre com calma. Você está ali respirando, prestando atenção na respiração, de repente vem um pensamento. Ah, legal, tá, deixa ele embora e volta a focar na respiração. Para facilitar o processo também você pode contar a respiração, né? Conta 1, 2, até 10, depois volta a contar do 1. Ajuda também. Aí marca no relógio 5 minutinhos só. Uma dica aí pra gente finalizar a live para quem se interessou pela meditação, que é essa ferramenta, uma das tecnologias espirituais que também usa a respiração. Tem a visualização guiada também, que é outra forma de meditação que a nossa amiga citou anteriormente. Enfim, então pratiquem a espiritualidade através das tecnologias espirituais para romper o seu eu medíocre, os seus pensamentos destrutivos, os seus comportamentos autossabotadores, suas crenças limitadoras e parar de ficar envolvido por essa salada de pensamentos e sentimentos perdidos nessa confusão mental que é gerada dentro de nós, para ser de verdade aqui no momento presente o seu melhor, quem você é de verdade, sem julgamentos, sem intolerância e atingir alta performance, porque quando tu vê tudo mais claramente, você só faz o que tem que fazer de melhor aqui no momento presente, sem amargurar pelo passado, pelo que não foi feito no passado, sem ansiar pelo futuro, aqui e agora no presente, dando o seu melhor, no seu esporte, na sua vida, no seu trabalho, em tudo o que você se propor. Esse vídeo vai ficar gravado aqui no Instagram por 24 horas e no Facebook vai ficar na nossa timeline. Quem quiser, compartilha por favor na nossa timeline para os seus amigos essa mensagem, que nós queremos trazer mais valor ao mundo e fazer as pessoas entenderem a importância de atingirem a espiritualidade através da sua religião também. Sim, porque tem muitas pessoas que não atingem, estão lá na sua religião só repetindo os passos de alguém. Questione, estude, aprenda sobre a sua religião e comece a praticar as virtudes propostas nela. Só assim você vai atingir a espiritualidade. E para aqueles que não têm nenhuma forma de religião, não têm nenhuma forma de crença ou de fé, sim, você pode também atingir essa espiritualidade sem religião, praticando virtudes, praticando a compaixão, praticando a gratidão, se mantendo sempre presente, usando, por exemplo, a respiração como uma forma de se controlar, encontrar esse estado mais pleno. Mas é um caminho, e não é um caminho fácil, é um caminho doloroso muitas das vezes, porque você tem que desconstruir crenças suas que você era muito apegado. Mas na maior parte das vezes é um caminho maravilhoso, uma jornada maravilhosa por si só, uma jornada de evolução, uma jornada que já nos traz uma alegria imensa, que nos permite ser melhor que ontem, todos os dias. Então, gratidão é a palavra, pelo apoio e suporte de vocês. Compartilhem esse vídeo, vai ficar na nossa timeline lá no Facebook. Mandem, por favor, ideias de próximas lives. A Lady já pediu aqui, ó, pode trazer o tema meditação. Então, uma aulinha básica de meditação aí na nossa próxima live. E também tem o tema de gratidão, que é importantíssimo, que eu vou trazer numa outra live. Então, vamos lá, vai trazendo para mim as suas dúvidas, que eu quero realmente trazer conteúdo, transbordar amor, luz para o mundo, para que nós possamos ir pelo caminho do amor e não pelo caminho da dor, sempre, sendo melhor que ontem todos os dias, atingindo alta performance no nosso trabalho, no nosso relacionamento, na nossa vida, no nosso esporte também. Guerreiros espirituais, guerreiros espartanos, filósofos, que performam muito melhor, são melhores atletas, melhores pais, mães, maridos, mulheres, namorados, etc., filhos e filhas.
Um abraço, boa noite a todos e fiquem com Deus.